família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo vou abordar 3 temas aqui com vocês. Nosso próximo adversário no sábado, que é o Fluminense, e para isso aqui eu vou trazer o grafite, pontuando um ponto forte aí do Fluminense no jogo de ontem, e aí eu quero debater com vocês uma mudança na escalação do Vasco dentro dessa opinião aí do grafite. Trazer o Cicinho aqui, agora eu acho que você vai concordar com o Cicinho, não sei, porque tem alguns vascaínos que não vão concordar não, que comentam aqui no vídeo. Falando de campeonato brasileiro, tem muito vascaíno que fala assim, ó, Thiago, o Vasco vai brigar para não cair. E olha, Thiago, escute bem, o Vasco é um sério candidato a cair para a segunda divisão. Tem vascaíno que pensa dessa forma. Mas o Cicinho cravou um time grande lá de São Paulo que corre um sério risco aí de cair. E eu quero fazer essa comparação aqui com o nosso Vascão e Papai Joel, irmão. Trazer o Papai Joel aqui que esculachou aí o Maurício Barbieri e, segundo ele, foi um dos responsáveis aí pela derrota do Vasco para o Bahia. E é por esse assunto que eu vou começar. Trazendo aqui o Papai Joel, né? Papai Joel criticou muito aí o Maurício Barbieri pela mudança que ele fez de tirar o Rodrigo. Mesmo achando que o Vasco tem que propor mais o jogo, você sacar o Rodrigo foi um erro muito grande na opinião do Papai. Eu vou até passar aqui, porque o Bahia tinha os contra-ataques e o Rodrigo tem mais condição de fazer essa marcação do que o Andrei Santos, né, família? Foi um debate que a gente teve aqui já no canal. Eu mesmo disse que eu colocaria o Marlon Gomes no time titular, mas não no lugar do Rodrigo, e sim no lugar do Andrei, porque pra mim, desde que voltou, não fez nenhuma partida boa, né? Teve ali bons momentos em algumas partidas, agora não foi o Andrei que a gente esperava. Mas vamos ver aqui a opinião do Papai Joel e ver se você concorda. Vamos lá. Barbieri, sabe o que aconteceu? O Barbieri não tem coerência. O que aconteceu? Que ele acha que todo mundo é trouxa. O que aconteceu? O time do Vasco jogou contra um time que joga como ele não gosta, espera lá atrás. O que aconteceu? Que o cara esperou ele. E ele foi na onda dos caras e se estrepou. Ele me tira. Ele me tira o Rodrigo, que é o único cara que sabe marcar no meio de campo do Vasco. E bota o Marlon. O Marlon não é mau jogador. Ele tinha que ter botado. Era o contrário. Quando ele precisou mais um homem de meio de campo para reorganizar a jogada dele, ele não tinha mais, cara. Aí os caras se fecharam e contra-atacaram. Eu vou dizer mais, hein? Foi pouco, hein? Foi pouco, hein? Os caras armaram uns 3 ou 4 contra-ataques nas costas do lateral direito, que meu amigo, até eu me joguei na bola. Teve muitas chances de gol ou O Barbieri, preste atenção, cara. Você vem com um time com 2 resultados excepcional. A torcida foi. Não vai dentro direto que você se estrepa. Quando o cara tem contra-ataque, você tem que ter atrás jogadores marcadores. A defesa do Vasco não é aquela defesa que tem aquela responsabilidade de marcação. O Bambu ainda está te segurando, o lateral direito está te segurando, o Pelé está melhor, o lateral direito, acho que é o Uruguai, aquele cara, ele vai bem na frente, vai na trás mal. E você botou a joia rara do Vasco de primeiro cabeça de área. Cara, tu tá maluco, cara? É a mesma coisa do Fluminense, botar o Ganso de cabeça de área, alguém aceita? É a mesma coisa do Flamengo botar uma rascaeta de cabeça. Rapaz, o garoto, ele chega bem na área, cara. Tu bota o cara lá atrás. Aí quando você quis consertar, já era tarde, meu irmão. Já era tarde. O resultado está definido. Aquele gol que tomou de castigo, uma bola que estava na trás, que deu um passo para trás. E teu time não sabe andar para trás. O que é isso? Correr contra você mesmo. Ele se programa antes, que pode dar uma cagada lá na frente como deu, e vai vir o contra-ataque. E o cara se preparou, meu irmão. O Jacaré te avisou que ele ia na Lagoa com 2 minutos de jogo, chutou a bola na tua trave, ou você não se lembra disso. Pô, você tem que ter mais atenção, meu filho. Eu não acho você mau treinador, eu só acho você sem experiência. Por isso que eu dei um termo para você, não foi para te diminuir alguma coisa não, para você pensar mais e conversar mais com tem um campeão do mundo aí do teu lado, rapaz. Tem um campeão do mundo aí, cara, conversa com ele, rapaz. Mabel? Porra, tá na cara.
Conversa com o Abel. Porra, Abel, eu tô pensando, o que você acha disso? Não é que você vai fazer, não. Você pergunta. Ele vai falar se você acha que tá legal, tá legal, não tá legal. Pergunta, futebol você pergunta, cara. Às vezes, a resposta dele vai bater com a sua, às vezes não vai bater. Aí você toma a decisão, que você é o treinador. Tu vai querer que ele segure essa banana pra você também. Tá aí, família. Concordo com algumas coisas que o Papai Joel disse, discordo de outras. Em relação ao André, eu vou ficar aqui sendo repetitivo, né? A gente sabe de todo o potencial que ele tem, acho que ele vai ser um jogador de seleção, acho que vai ter uma carreira aí de sucesso, mas não foi o Andrei que a gente imaginou que seria nessa volta dele aí ao Vasco, né? E aí, cara, até, assim, o Papai Joel já é outro que fala dessa maneira, né? O outro foi o Neto, craque Neto, que eu trouxe aqui no vídeo de mais cedo, dizendo que o Vasco não respeitou o Bahia, atacou demais. Cara, e eu não consegui ver isso. E eu sei que eu tava vendo os comentários aqui do vídeo de mais cedo e muita gente concordando com o Neto, que o Vasco não respeitou o Bahia e por isso cedeu muitos contra-ataques. E eu não vi dessa forma. Eu achei que no primeiro tempo, como disse aqui, o Vasco teve boas ali possibilidades de abrir o placar. Acho que os contra-ataques que o Bahia fez no primeiro tempo foi muito mais, aí eu concordo com o Papai Joel, uma dificuldade do Vasco recompor, né, o posicionamento, correr para trás, como ele disse, e o primeiro gol sai dessa forma. Uma dificuldade, né, o André e o Jair carregando um caminhão de cimento nas costas, e aí o Tassiano, que nem tem essa característica, consegue fazer a jogada ali e sair o primeiro gol, né, cara? E aí, até debati isso aqui no vídeo de pós-jogo. E teve um inscrito que comentou aqui: Thiago, parei com você. Não é possível que você defende tanto assim o Barbieri. Cara, eu não morro de amores pelo Maurício Barbieri. Eu concordo muito com o Pedrinho, que tem dois treinadores hoje no futebol brasileiro que consegue realmente, com seu modelo de jogo, fazer um jogador 4 virar 7, um 5 virar 8, que é o Diniz e o Vojvoda. O Barbieri com certeza não é esse treinador. A primeira opção para treinador do Vasco em 2023 foi o Vojvoda. Com o Vojvoda, acredito que o Vasco estaria jogando bem melhor. Bem melhor porque é um cara que pensa fora da caixinha, vamos dizer assim. Agora, a gente precisa pontuar o seguinte: o grande problema do Vasco, o grande problema é a criatividade, é o ataque. E se você pegar os números do Maurício Barbieri no RB Bragantino, tanto em 2021 e 2022, o ataque nunca foi o problema. Você pode pontuar o equilíbrio do time, a parte defensiva. Agora, o ataque, a criatividade nunca foi o problema do Barbieri. E por isso que naquele vídeo que eu fiz, eu falei, cara, o problema é o Maurício Barbieri ou é a montagem do elenco do Vasco? Isso é um bom debate. Vamos seguir aqui o nosso vídeo para falar agora do Campeonato Brasileiro. Eu sei que tá muito cedo ainda, mas claro que já surge esses debates aí nas rodas dos vascaínos, nos programas. Cada rodada que passa, esse time briga para não cair. E não, esse time tá evoluindo, pode brigar por pré-Libertadores. E tem um time, cara, que no início da competição, né, fizeram ali aquele ranking, né, quem ficaria na frente e tudo mais. E aí sempre dava ali em todos os programas o Corinthians na frente do Vasco. Até porque, família vascaína, o Corinthians foi o 4º colocado do campeonato do ano passado, do Brasileirão, e foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo nos pênaltis. E olha esse papo aqui do Cicinho e vê se você concorda. Vamos lá. Como a equipe do Corinthians não empolga, mas se há um treinador que pode livrar o Corinthians do rebaixamento esse ano, é o Luxemburgo. Que é o time do rebaixamento. Lógico. Não, o time do Corinthians é todo... Não. Peraí, você falou há 3 programas atrás que o Corinthians corre risco de cair. Se não tivesse um treinador pra cobrar os caras agora. Então, exatamente. O Luxemburgo é esse treinador que pode livrar esse time limitado do Corinthians, porque eu sempre bato nessa tecla. O Renato Augusto é um, se o Renato Augusto é outro. Então o Corinthians, daí pro final, é capengando. E o Luxemburgo chega com essa autoridade para tirar, para extrair algo de bom desse jogador. Tem bons jogadores? Tem. Mas não estão vivendo um bom momento e, na minha opinião, um grande candidato a cair. Tô trazendo essa opinião aqui pra gente debater, porque eu vejo muito vascaíno comentar aqui nos vídeos que o Vasco briga para não cair, é um forte candidato aí ao rebaixamento, né? E aí você vê essa opinião aí do Cicinho em relação ao Corinthians, a gente vê também a mídia paulista falar do Santos, a gente já viu a mídia mineira também falar do Cruzeiro em um determinado momento, conseguiu, é o que eu tô falando, rodada passa, o time ganha e muda a opinião, opa, esse time, mas o Cruzeiro era colocado também como um time que vai brigar para não cair. A gente cita Cuiabá, Goiás, o Curitiba. Se eu tivesse que apostar em um time, seria o Curitiba. Nesse momento, na zona do rebaixamento, 2 times que estão figurando aqui no Z4 foram colocados à frente do Vasco, que foi o Corinthians e também o América Mineiro, né? Pela vaga na pré-Libertadores no ano passado. Não disputou a Libertadores, né? Também fez um campeonato brasileiro ali, que quase chegou também na pré-Libertadores. É um trabalho longo do Wagner Mancini, então
jornalistas colocavam e comentaristas colocavam o América Mineiro à frente do Vasco. Mas você vê como é que é engraçado esse tipo aí de opinião, né, família vascaína? E trazendo aqui para o nosso contexto, tudo isso que eu pontuei, né, um time que foi 4º colocado do Campeonato Brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil e mesmo assim hoje é colocado por alguns comentaristas como um candidato a cair. Então você vê que o nível do Campeonato Brasileiro é difícil, cara. É complicado. E a gente não pode ficar achando que como a gente ganhou do Galo, empatou com o Palmeiras, está tudo resolvido, tá tudo bom. Opa, tô sonhando com o Libertadores no ano que vem. E porque a gente perdeu pro Bahia, não mole danado, na minha opinião, tá tudo errado, terra arrasada. Então eu acho que a gente tem que tentar achar um equilíbrio aí, porque... isso é fundamental. Isso é fundamental. Até, viu a minha pausa dramática? É fundamental na janela de 3 de julho, né, quando vai abrir na próxima janela, o Vasco tem que reforçar o seu elenco. Trazendo mais qualidade técnica aí, acredito que a gente possa caminhar com mais tranquilidade nesse campeonato, mas não muda aqui minha opinião. O Vasco vai ser competitivo contra qualquer adversário, inclusive com o Fluminense no sábado. E aí, cara, eu queria trazer aqui o grafite, né, para falar aí de um ponto que eu também analisei, espero que o Maurício Barbieri esteja ligado nisso, e aí eu queria trazer aqui uma mudança no time titular pro sábado. Se liga só. Muito físico, achei muito hoje, físico, né? O Fluminense não conseguiu fluir naturalmente no primeiro tempo, como a equipe flui, né? Como fez no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o fato do River ter cercado as principais peças ofensivas ali pelo lado esquerdo, tanto é que o gol sai de uma jogada individual, não é por jogada coletiva, né? Uhum. Tem um passe do Cano, mas o Cano ele tem que sair de 3 marcadores para finalizar da esquerda. Mas se a gente pensar, a jogada começa atrás, um passe preciso do Marcelo, isso, né? Pro Cano, ele vai no fundo e dá o tapa. E é o único gol que o Fluminense faz ali pelo lado esquerdo. Os outros 4 gols todos saíram pelo lado direito. Na sequência, no segundo tempo, o Arias cai mais pelo lado direito. Isso. Que no primeiro tempo ele circulava muito, no segundo tempo ele ficou como um ala fixo ali pela direita. Aí o jogo do Fluminense fluiu mais. O passe do Ganso pro segundo gol é excepcional, que ele faz um passe pro Samuel Xavier, ele cruza pro Cano. Ali, naquele momento, o Fluminense já volta melhor pro segundo tempo, mas no lance do segundo gol, o River se perde totalmente em campo. Aí, dessa sequência, vem a expulsão, aí vem o terceiro, o quarto, o quinto gol, mas no segundo tempo, acho que pra mim, essa mudança de postura do Fluminense, de jogar um pouco mais o Arias, ser mais como ala pelo lado direito, desequilibrou a equipe do River, aí desequilibrando o Fluminense com espaço, deitou no segundo tempo. Tá aí, família vascaína. E, cara, quem acompanhou o jogo do Fluminense ontem viu que o lado direito realmente era muito utilizado, porque é talvez um dos principais jogadores do Fluminense hoje, que é o Arias. É um cara que faz total diferença. Junto o Ganso ali, né, com Samuel Xavier, com ele pelo aquele lado direito, realmente estão fazendo e acontecendo ali naquela ponta, né, família vascaína. E a gente vê pelo outro lado um cara de muito recurso, de muito talento, que é o Marcelo, mas ali a gente não sabe se o Kenan vai jogar ou se o Fernando Diniz vai fazer o que fez ali, né, colocando o Lima, preenchendo o meio campo, e com certeza ele vai vir com força máxima para encarar o Vasco, porque vem de derrota com o Fortaleza. Então, sabendo que o lado direito deles é muito forte, com Arias, Samuel Xavier e o Ganso caindo por ali, você tem um lado esquerdo que pode não ser tanto utilizado assim, e você tem o Marcelo. Repito, monstro da bola, mas que já tem uma certa idade. E aí, cara, eu trago aqui para debate. Será que não é o momento de você colocar o Orediano como titular? Porque o Alex Teixeira a gente sabe que não tá rateando, né, velho? Talvez ele entrando ali no decorrer do jogo possa render mais, porque ele vai ter muita dificuldade para acompanhar esse lado direito aí do Fluminense. Então, o que eu faria? É muito arriscado, mas traz o Peck aqui pro lado, pra perna boa dele, para tentar também jogadas de fundo pro Pedro Raul. Vai ser um cara importante no sentido para ajudar o Piton a marcar o Arias, a marcar o Samuel Xavier, o Ganso que sempre cai por aqui, e você coloca o Orediano lá, que talvez não vai ter tanta saída lá, o Marcelo, o Alexander jogando ali pelo meio campo, e aí você pode também prender o Marcelo. O Orediano é habilidoso, se estiver bem na partida, um cara que tenta uma jogada diferente. Eu trouxe essa situação aqui para debate. Você reforça o lado esquerdo com o Peck, que é um jogador tático, e também pode ali nos contra-ataques aproveitar a perna boa para fazer mais jogada de fundo, como o John Arias faz aqui na direita, a perna boa dele, e testa finalmente o Orediano como titular. O que é que vocês me dizem aí? Vamos trocar essa ideia nos comentários. Aí o Alex Teixeira entra no decorrer do jogo mais preparado fisicamente, pegando os adversários ali mais cansados. Quero esse debate aí nos comentários pra gente trocar uma ideia de vascaíno pra vascaíno. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.